Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre RBVA11, o Fundo de Renda Urbana da Rio Bravo. Um fundo que está sendo bastante discutido atualmente por conta da recomendação de compra por parte do Primo Rico. Na verdade, nem foi uma recomendação de compra, né? Ele fez aqui um vídeo comprando cotas. Isso aqui meio que funciona como quase que uma recomendação, né? A cotação subiu bastante apenas por conta desse vídeo, subindo aqui próximo à data X, um momento que nem era para estar subindo com força. Então, resolvi ver aqui o que ele está falando nesse vídeo, já que não tem uma boa imagem aqui desse influenciador, tá? Ele era um dos YouTubers aqui da turminha animador de torcida lá no Bull Market, que fazia vídeos que dava a impressão de que investir em bolsa de valores fosse um passeio no parque, que era tudo bonitinho, que é só subir. Pelo menos essa era a visão que eu tinha ao acompanhar os vídeos dele. Já tem muito tempo que parei de acompanhar, então não sei se ele continua com esses vídeos aqui para estimular o otimismo exacerbado do mercado financeiro, mas enfim, vamos ver o que ele tem para falar. Aqui é o Thiago PS, do canal Fique Esperto. Então, o início do vídeo é que ele fazendo a introdução do porquê que ele está comprando fundo imobiliário, de que esse aqui é um bom momento, né? Um momento em que todo mundo está de olho na renda fixa, todo mundo está com medo, preocupado com a situação fiscal do país. Ele traz vários dados aqui que realmente trazem ah, que preocupação. E até aqui tudo bem, os argumentos deles estão corretos. O momento de se comprar renda variável agora, no momento que ninguém está querendo. Então aqui tudo bem. O problema começa em mais ou menos 5 minutos de vídeo, quando ele realmente começa a falar sobre RBVA11. E aqui ele fala em gestão consistente. E aqui eu já começo a discordar dele, tá? A Rio Bravo cometeu vários erros no passado. Acho que o caso mais grave que eu peguei com eles foi eles peitando a Receita, não sei se foi a Receita ou algum outro órgão público, no fundo ABCP11, um fundo de shopping, monoimóvel. Estava ali umas discussões de que deveria estar cobrando imposto por ter um incorporador ter mais de 25% da posição. E ao invés deles encaminharem logo a resolução desse problema, não, a Rio Bravo decidiu peitar esse órgão público, né? Nem sei como é que está atualmente, se ainda a multa são centenas de milhões de reais, se ainda está valendo. Enfim, não acompanhei depois disso, mas com certeza foi um erro muito grave. E em RBVA11 também tem alguns exemplos de decisões e atitudes dos gestores que eu acredito que foram danosas aos cotistas. Mas calma que depois volto aqui nesses pontos mais técnicos. Ok, seguindo aqui com o vídeo, o Primo Rico mostra o dividend yield de RBVA11. No caso, mostrando aqui 13,75% ao ano. Realmente, um valor excelente para um fundo de tijolo, né? Muito elevado mesmo. No entanto, ele não menciona aqui que se trata de uma renda inflada, né? Em nenhum momento aqui do vídeo ele explica esse tipo de coisa. O fundo não gera tudo isso, os 9 centavos que ele distribui mensalmente. Ele precisa aumentar o lucro de vendas para compor essa renda. E aqui fala últimos 12 meses, 1,20. Aqui ele pega os últimos 12 meses, né? Tem que ver também se isso aqui não inclui rendimentos passados. Então aqui inclui até uns 10 centavos que o fundo distribuiu no passado, né? Um valor que nem paga mais. O ideal seria pegar o último rendimento, pegar um rendimento mais normalizado e linearizar por 12 meses, né? Mas enfim, ele não comenta esse fato aqui do resultado recorrente, né? Um ponto muito importante aqui para você que está investindo em fundo de tijolo. Ele tá pagando 9 centavos, no entanto, o que ele gera mesmo com aluguéis é apenas 8 centavos, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui ao comprar fundos de tijolos, tá? E aqui, fazendo um breve jabá aqui do canal, lembro vocês que no clube de membros vocês têm acesso a esse plano aqui, precificação de tijolo, onde vocês têm aqui a minha coleta de dados de resultado recorrente versus rendimento. Aqui RBVA11 até que é fácil de saber o resultado recorrente, né? Eles já deixam bem claro
no relatório que o resultado com aluguéis não é 9 centavos, é apenas 8 centavos, mas nem todo fundo é tão molezinho assim de pegar essa informação. Então, caso tenha interesse, clique no primeiro link da descrição. Enfim, depois o Primo Rico já parte para a tela do seu celular comprando cotas de RBVA11, que basicamente ele conta a dificuldade de se executar uma ordem de R$ 1 milhão, de que tá difícil comprar porque o pessoal fica pensando nessa ordem aí, parece que ele colocou uma ordem toda de uma vez. Então realmente assusta isso daí. E, enfim, ele falou aqui que ele distorceu o book, né? E aqui parece que ainda estava comprando próximo a Datacom, então estava subindo. Fez aqui que a gente chama de storytelling, né? Que é você criar uma historinha para o vídeo, algo que inclusive eu não faço aqui no canal, né? Mas deveria, porque realmente funciona, o pessoal gosta dessas historinhas. E, enfim, e depois acabou o vídeo. Só isso. Mostra ele lá comprando, mostra que o print das ordens, executando aqui, que ele realmente comprou R$ 1 milhão em RBVA11. E, no entanto, ele não falou um A sobre fundamentos de RBVA11. E, cara, sinceramente, que profundidade de pires, tá? Conteúdo zero, cara. Apenas storytelling, apenas contando uma historinha para o pessoal assistir. Infelizmente é isso que o maior dos investidores querem, né? E tá aqui o resultado, o fundo aqui subindo 2,42% no hoje aqui terça-feira, dia 2 de setembro, é, segundo dia pós a tax, ela para o fundo está demonstrando bastante fraqueza na cotação, mas está aqui subindo com bastante força para 8,90. Enfim, vai entender quem segue, né? Mas, enfim, toma cuidado com isso, tá? De comprar único e exclusivamente porque viu o primo rico falando que estava comprando, né? Sem apresentar um único fundamento. Enfim, já que o primo rico não falou nada de fundamentos, vou fazer aqui a parte dele, comentar um pouco com vocês sobre os fundamentos de RBVA11. Bem, aqui vocês estão vendo a tela raio-x de RBVA11. Aqui também é um dos benefícios aqui do meu clube de membros, tá? A partir do nível Master. Então, aqui vocês estão vendo um gráfico de radar aqui sobre alguns atributos de RBVA11. Começando aqui pelo quesito gestão. Aqui eu dei uma nota de 3 de 5. Aqui uma nota intermediária abaixo. Por que essa nota? Primeiro porque ele cometeu alguns erros no passado, tá? Que o pessoal da Rio Bravo tem alguns pontos que me desagradam bastante. Esse daqui era um fundo anteriormente de agências, aqui já tinha agências da Caixa e da Rio Bravo, e teve aqui um fato bem chato que foi a renegociação dos contratos atípicos com o Santander. E isso aqui foi um ponto bem emblemático. Isso que aconteceu foi em 2000, o contrato encerrava em 2022 e o Santander quis renegociar em 2021, em meio àquela crise toda do tranca tudo, né? Tudo fechado. Então aqui foi um péssimo momento para o fundo é, renegociar esse contrato e a Rio Bravo aceitou fazer essa renegociação num momento horrível. Então, para mim, acho que foi um erro tremendo, tá? Ter feito a negociação nesse momento em que as cartas estavam todas com o inquilino. Então, aqui, péssimo essa decisão da gestora. Outro ponto bem negativo que eu posso citar é. Bem no começo do fundo, ele fez a fusão de um fundo de agências da Caixa com o fundo de agências do Santander. E a Caixa tem uma demanda muito maior por atendimento preferencial do que o Santander, né? Então acabou que os cotistas desse fundo de agência da Caixa tiveram um problema enorme com a entrada desse fundo de agências do Santander. Então, aqui mais um ponto que causou bastante dano para os cotistas aqui do fundo de agência da Caixa. E agora, mais recentemente, eles colocaram o fundo de renda urbana de educacional deles dentro aqui de RBVA11.
e que também tem contrato atípico que está para se encerrar. Então aqui vai ser mais uma dor de cabeça daqui a alguns anos. Então imagina o pobre coitado do aqui do fundo de agência da Caixa. Tava lá de boa, o fundo lá um pouco mais resiliente, né? Ainda talvez tenha alguns problemas com o término dos contratos. Isso aí veio as agências do Santander, deu dor de cabeça para ele. Agora que veio os imóveis educacionais da Cogna, aqui do RBED 11, que daqui a uns anos deve dar dor de cabeça para renegociar. Então, esse coitado aqui do cotista teve duas dores de cabeça enormes, tá? Mas, enfim, só não dei uma nota mais baixa, porque a Rio Bravo realmente ela tá fazendo aqui um bom trabalho para endereçar os imóveis que o Santander está desocupando, inclusive fazendo mudanças de locação, por exemplo, formando agência em academia, com certeza dá bastante trabalho para negociar, fazer essas alterações. Então, realmente, a Rio Bravo tá de parabéns nesse sentido, né, de ativismo. É por isso eu dei nota máxima aqui para eles, no quesito ativismo. Também aqui no essa nota máxima por estarem vendendo agências, né, gerando lucro aqui para os cotistas. Agora aqui dois pontos muito importantes, localização e imóveis, principalmente localização. Aqui o fundo sai muito bem, ganhou nota máxima. Aqui porque é, fundo de renda urbana, né, geralmente tem uma localização muito boa, porque essas empresas, as pessoas estão posicionadas em locais de alta movimentação, né, por serem de varejo. Se eu pensar bem, agências geralmente quase sempre estão bem localizadas, né, em bons pontos de alto fluxo para ser mais fácil, mais comodidade, até aí mais clientes. Então, aqui localização realmente o fundo se sai muito bem. E em imóveis, acredito que também tenha uma nota muito boa. Em relação à diversificação por imóveis, que também sai muito bem. As agências são geralmente pequenas, não é uma coisa enorme, né? Tem uma alta pulverização aqui por imóveis. Que inquilinos deu uma nota muito baixa, apenas 2, porque aqui, primeiro, a gente tem uma alta concentração aqui em poucos inquilinos, né? Também tem aqui inquilinos que já sacanearam com os cotistas. Por exemplo, Santander foi muito osso duro de roer nessa renegociação. Aqui também tem a Cogna, que também não vejo como um bom inquilino, tá? Tem um CRI no fundo BCRI11, o fundo de papel da Banest, em que eles estão inadimplentes com o CRI. Tem todo o imbróglio lá, que a Cogna não, praticamente já alega lá que não tem mais que pagar. Um caso aqui bem complicado. Então, aqui dois inquilinos que não vão muito com a cara deles, tá? Em alavancagem, o fundo realmente tem aqui um pouco de alavancagem, mas não acho que seja algo preocupante. Pelo seguinte, aqui os fundos têm, os imóveis têm bastante liquidez. Os imóveis de renda urbana, de agências, geralmente são muito bem posicionadas, então o fundo consegue fazer vendas com bastante facilidade dessas agências. Com isso, ele eh, gera esse lucro, né? E tem dinheiro para pagar a alavancagem dele. Aqui no tijolo raiz, eu avalio se o fundo não fica fazendo muito estipulia, né? Se ele basicamente se ele é fácil de ser analisado. Aqui ele ganhou uma nota 4, aqui porque, pelo menos até o momento, não teve aquela coisa de sellers finance, troca de cotas por imóveis. Acho que aqui também não tem RMG. Tem a questão, se não ganhou nota máxima, porque ele tem a renda inflada, né? Ele faz a venda parcelada, em vez de distribuir de uma vez todo o lucro da venda, ele fica linearizando isso, colocando um rendimento fora da realidade dele. Atualmente, ele paga 9 centavos e gera 8. Ah, lembrando que aqui, deixa eu ver se tem mais um ponto que eu não gosto dele. Aqui seria mais questão do educacional também, né? Que eu não vou muito com a cara, mas se eu fosse explicar por que que eu não gosto de mal educacional, o tempo do vídeo ia estourar com certeza. Então aqui falei de muitos pontos ruins. Já o ponto positivo é com certeza o rendimento, né? Aqui no preço atual, com esses 9 centavos, está gerando 1% ao mês. Se a gente for considerar o rendimento recorrente, que seria 8 centavos, a gente ainda teria um valor bem elevado, 0,90, um valor excelente para a gente pensa
em imóveis, né? Então, acho que foi isso. Aqui do lado vocês vão encontrar alguns comentários que eu faço para a maioria dos fundos de tijolos. Tem dezenas de fundos de tijolos aqui que eu faço esse raio-x, né? Como eu disse, caso você tenha interesse, clique no primeiro link da descrição. Então foi isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.